Imagine traçar uma linha reta no lugar mais hostil da Terra. Não há água, não há cidades, apenas um oceano infinito de areia e calor mortal. Agora, imagine gastar bilhões para preencher esse vazio com a tecnologia de vigilância mais avançada que a humanidade já criou. Não estamos falando de uma muralha de pedra medieval. Estamos falando de uma besta cibernética que se estende por 900 quilômetros. É uma cicatriz de aço e fibra óptica visível do espaço, construída em tempo recorde, onde nem bactérias conseguem sobreviver por muito tempo. Dizem que é impossível fechar o deserto. Dizem que a areia engole tudo. Mas os sauditas decidiram desafiar a própria geografia. O que eles construíram não é apenas uma barreira física. É uma anomalia tecnológica que desafia a lógica militar moderna. Parece ficção, mas é real. Por que proteger o nada? A resposta é aterrorizante. Do outro lado dessa linha invisível, o caos geopolítico ferve. Com a ascensão de grupos extremistas e contrabandistas no Iraque, este deserto vazio tornou-se a rodovia para o terror mais perigosa do mundo. Se essa barreira falhar, não é apenas areia que entra. O Reino Saudita protege as maiores reservas de petróleo do planeta. Um único grupo infiltrado poderia desestabilizar a economia global em questão de horas, fazendo os preços do petróleo dispararem para níveis catastróficos. O risco é existencial. Estamos falando em proteger trilhões de dólares em infraestrutura energética contra inimigos que conhecem o deserto melhor do que qualquer exército. O deserto aberto era o calcanhar de Aquiles de uma superpotência regional. Eles precisavam trancar a porta dos fundos. Imagine tentar vigiar uma área do tamanho da França, mas sem árvores ou cobertura, sob um sol de 50 graus. O erro humano aqui não é uma opção. É uma sentença de morte. A segurança nacional dependia de transformar o deserto em uma fortaleza impenetrável. A pressão sobre os engenheiros foi bíblica. O projeto não podia levar décadas. O inimigo estava se movendo. Eles precisavam de uma solução que funcionasse dia e noite, cegando tempestades de areia e detectando movimentos sutis a quilômetros de distância. O relógio estava correndo. Inicialmente, a solução parecia simples. Patrulhas humanas. Colocar soldados em jipes. Mas o deserto é um assassino silencioso. A fadiga, o calor e a vastidão tornavam impossível para qualquer ser humano manter o foco necessário para vigiar 900 quilômetros de horizonte vazio, 24 horas por dia. Eles tentaram usar postos de observação isolados, mas no deserto, se você consegue ver o inimigo, ele já te viu há muito tempo. Os contrabandistas usavam a vastidão para contornar os postos. Era como tentar segurar água com as mãos. O fluxo sempre encontrava uma fenda. Barreiras de concreto simples? Esqueça. As dunas de areia são móveis. Em questão de semanas, um muro estático seria soterrado por tempestades de areia, criando rampas naturais para qualquer invasor passar por cima de carro. A natureza estava lutando contra a engenharia estática. Eles precisavam de algo dinâmico, algo que visse além do espectro visível. Táticas da Guerra Fria não funcionavam aqui. Eles perceberam que força bruta e concreto não parariam a ameaça. Eles precisavam parar de pensar em muros e começar a pensar em sistemas nervosos. Aí entra o projeto KIP. Não é um muro, é um ecossistema de defesa. Existem 5 camadas distintas de proteção. Começa com bermas de areia, passa por cercas de aço e termina com a tecnologia mais cara que o dinheiro do petróleo pode comprar. A espinha dorsal desse monstro são as torres de vigilância e radares da Airbus. Existem 40 torres principais conectadas a redes de fibra óptica enterradas profundamente na areia. Elas conversam entre si, criando uma cortina digital que nada pode atravessar sem ser notado. Pense nisso como um alarme residencial, mas para um país inteiro. É como tentar atravessar um corredor cheio de lasers em um filme de espião. Mas o corredor tem 900 quilômetros de comprimento e os lasers são radares que detectam a respiração humana. O sistema usa visão noturna e câmeras térmicas que conseguem distinguir um coiote de um humano a quilômetros de distância. Se algo toca a cerca, sensores de vibração
enviam um alerta instantâneo para um centro de comando que parece algo saído da NASA. Mas a escala física também é brutal. Milhões de toneladas de aço e arame farpado foram usadas. A logística para levar esse material para o meio do nada exigiu a construção de estradas inteiras e cidades temporárias para abrigar milhares de trabalhadores internacionais. E não para na superfície. Sensores subterrâneos detectam escavações. Se alguém tentar cavar um túnel sob a barreira, o sistema ouve. É uma jaula total. Você não pode passar por cima, não pode passar por baixo e não pode se esconder. Construir isso foi um inferno logístico. O calor derretia pneus e o equipamento eletrônico falhava constantemente. Engenheiros tiveram que adaptar tecnologias europeias para suportar temperaturas capazes de fritar ovos no capô de um carro. A batalha não era apenas contra terroristas, era contra o sol. E então tem a areia. A fina poeira do deserto entra em tudo. Ela destrói rolamentos, arranha lentes de câmeras e bloqueia sensores. Manter esse sistema custa uma fortuna diariamente. As equipes precisam limpar e recalibrar constantemente os olhos da barreira. Tempestades de areia podem cegar até os melhores radares momentaneamente. Nessas horas, a tecnologia fica cega e a tensão aumenta. É o momento perfeito para um ataque. A natureza cria janelas de oportunidade que a engenharia ainda luta para fechar completamente. O isolamento é outro inimigo. Os guardas que operam esses postos vivem em estações remotas, longe da civilização por semanas. O tédio e a solidão são perigos reais para a disciplina. Manter o moral alto no meio do nada é um desafio psicológico constante. Além disso, os contrabandistas se adaptam. Eles usam pequenos drones para testar os radares ou tentam sobrecarregar os sensores em vários pontos ao mesmo tempo. É um jogo perpétuo de gato e rato. A tecnologia precisa ser atualizada toda semana para evitar se tornar obsoleta. O custo de manutenção é um segredo de Estado, mas é estimado na casa dos bilhões anualmente. Manter essa besta eletrônica funcionando no meio do deserto requer geradores poderosos e uma cadeia de suprimentos de combustível que nunca pode parar. Não importa o clima. Mas aqui está a reviravolta. 900 quilômetros é apenas o começo. A Arábia Saudita não está apenas cercando o norte. Eles estão replicando esse modelo em todas as fronteiras, incluindo o sul com o Iêmen, que é ainda mais montanhoso e perigoso. O reino está se fechando. O futuro dessa barreira não é humano. Eles estão começando a integrar inteligência artificial que pode decidir por conta própria quando disparar contra medidas não letais ou enviar drones autônomos para interceptação. A barreira está prestes a se tornar um robô autônomo gigante. Isso levanta uma questão perturbadora. Estamos vendo o futuro das nações? Em um mundo de instabilidade climática e migração em massa, o modelo saudita de tecnologia contra o nada pode ser o projeto piloto para fronteiras na Europa e na América. O projeto provou que é possível domar o deserto com silício e aço, mas criou uma ilha isolada. A segurança é total, mas o custo é a paranoia permanente. Viver dentro de uma fortaleza dourada significa que você nunca pode baixar a guarda. O que deveria ser uma cerca de segurança transformou-se em um monumento à tecnologia de exclusão. É a maior prova física de que no século XXI a geografia não é mais destino. É apenas mais um problema de engenharia a ser resolvido com dinheiro infinito. A ironia final: a própria tecnologia usada para proteger o petróleo está sendo financiada por ele, em um ciclo vicioso. Enquanto o mundo tenta se livrar dos combustíveis fósseis, eles usam os lucros finais para construir muros mais altos e mais inteligentes. Da próxima vez que você olhar para um mapa do Oriente Médio, lembre-se da linha vermelha no norte. Não é apenas uma fronteira. São 900 quilômetros de prova de que a humanidade fará qualquer coisa e gastará qualquer quantia para manter o caos do lado de fora. E você? Acha que a tecnologia pode realmente substituir a diplomacia ou estamos apenas construindo prisões mais sofisticadas para nós mesmos? A resposta pode definir o próximo século da geopolítica e da segurança global.
Se você gostou dessa viagem ao coração da engenharia extrema, não se esqueça de se inscrever. Temos mais megaprojetos insanos vindo por aí. Comente abaixo. Qual fronteira mundial você acha que será a próxima a ganhar um muro tecnológico como este? Clique no vídeo aparecendo na sua tela agora para ver como a China está tentando fazer o oposto e transformar seu deserto em uma floresta. A engenharia lá é ainda mais inacreditável. Te vejo lá.